Oi, pessoal. Vou esperar aí o pessoal que tá entrando. Também tô esperando a professora Thaís entrar e a gente vai começar a nossa live sobre odontologia para bebês. Um assunto que a gente tem uma paixão imensurável. Deixa eu convidar. Tô aguardando aqui a Thaís. Eita, Thaís! Oi, Mi! Acabei de comer meu pão de queijo. Delícia, hein? Nem Você que fale. fez? Não, eu ainda não sei fazer, embora a gente vá muito pra Minas, né? Ainda não sei fazer. Saudade do pão de queijo de Minas, gente. Tudo E de aí, como Minas é você bom. tá? Ai, nem Ah, fale. tudo bem por aqui. Tudo Tô com muita tranquilo. saudade de você. Que saco essa Saudade. quarentena. Nem fale, muito saco essa quarentena. Não aguento mais essa quarentena, mas, né? A gente ia matar a saudade, né? Agora, no final de maio, a gente ia pra Curitiba, que eu Sim, a gente eu ia não para podia pra Minas. Curitiba. Uhum. Tivemos que adiar. Tivemos, infelizmente. Mas Mas depois vai ser tão bom é pro quanto, bem né? maior, né? É bem maior. A gente se mata agora aqui na internet. Eu só tô comendo, né? Ah, Olha, né? duas. E ó, papo. Então tá. Vamos deixar esse papo de lado e vamos começar nosso papo de odontologia para bebês. Bora lá. Então, eu acho que assim, aos poucos as pessoas vão mandando as perguntas, a gente vai respondendo, mas para começar nosso curso, gente, a gente começa nosso curso falando muito do pré-natal odontológico, né, Thaís? Sobre a importância do Isso. pré-natal Uhum, odontológico. Fala um pouquinho aí exato. do pré-natal odontológico e eu vou complementando. Isso. Hoje em dia, muitas poucas pessoas sabem da importância do pré-natal odontológico. E eu acho que a gente divulgando no curso de odontologia para bebês, a gente vai plantando várias sementinhas, como eu sempre falo, né? E informando esses odontopediatras, esses dentistas que nos acompanham, a divulgar o pré-natal odontológico. E o que é esse pré-natal odontológico que tanto é falado, né? É importante que a gestante vá no consultório durante a gestação para analisar como é que está a sua boca, né, sua condição de saúde bucal. Por quê? Porque hoje nós sabemos que tem vários trabalhos que fazem associações entre periodontite e parto prematuro, periodontite e baixo peso ao nascimento. Então, é importante a mãe fazer esse pré-natal para a gente poder diagnosticar se há alguma alteração na boca dela ou algum tipo de patologia e que isso não venha a interferir no parto dela, no nascimento do bebê. A gente faz avaliação dos sinais vitais, né? Fazemos avaliação da pressão arterial, respiratória e um monte de outras orientações que a gente dá com a chegada do bebê. Então, isso Avaliação é dos bem dentes importante. da Hã? grávida, né? Avaliação dos dentes da grávida para não deixar virar uma urgência. Sim, sim. E outra coisa que é importante, porque é um mito, né? A grávida não ir para o dentista durante a gestação, porque pode acontecer alguma coisa com o bebê. Elas E têm medo, né? A gente tem que desmistificar isso. além delas terem medo, os dentistas estão despreparados para atendê-las, né? É E verdade. tem o mito também, o obstetra não sabe que a gestante pode fazer tratamento odontológico, então acaba não indicando, não encaminhando. Então, tem uma série de coisas por trás do atendimento da gestante, É. mas profissionais capacitados fazem um belo atendimento sem problema nenhum, nem para a mãe, nem para o bebê. E é bom porque nesse pré-natal odontológico a gente fala muito de amamentação. A gente fala Com muito certeza. sobre parto. Ah, mas por que o dentista vai falar sobre parto? Gente, porque é importante a gente orientar. Às vezes a mãe que tá grávida, né, a grávida ali, ela não sabe muitas coisas que ela pode, Não, né, ter sim, é no seu aquilo que eu parto. A gente falei. faz orientação. É, É um bate-papo muito franco, né? é aquilo que eu falei. É o mito que ronda a gestação e principalmente o despreparo dos profissionais em atender essas gestantes.
há muitos mitos atrás disso, desse atendimento, né? A gestante pode ser anestesiada, a gestante pode tomar raio-x, pode fazer tomada radiográfica, então tem muito mito por trás disso, né? Pode tomar antibiótico e analgésico. Uhum. E Será que eu posso fazer o tratamento no primeiro trimestre, que é o que desenvolvem as teratogenicidades, né? E É, aí? Eles morrem de medo por causa desses mitos. é verdade. E aí, gente, a gente vai orientar também sobre amamentação, uso de bicos artificiais Ah, uma e pessoa falou, prescrição também na gestante, né, Mica? A gente orienta. Que tipo de então, você pode usar antibiótico, analgésico e analgésico, antibiótico, exatamente qual que é o mais quantidade de correto, tubete, qual que é o tubete, qual que é o anestésico mais é indicado. correto, Com qual é a certeza. quantidade, porque não basta, não é de fazer o cálculo, né? Para gestante, a gente Para sabe que a gente gestante, tem não. que Uhum. usar lidocaína, né? Lidocaína com adrenalina, né? Lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, na quantidade máxima de 2 tubetes, né, Thaís? Exatamente, para as grávidas, no máximo 2 tubetes. Posição de atendimento da gestante. Posição de atendimento, a gente fala. Sempre confortável para gestantes, né? Colocando uma almofada aqui, virando ela Entre... ligeiramente para a esquerda, né? Exatamente, no meio das pernas, é interessante ela fique virada um pouco na cadeira, para proporcionar maior conforto para ela, né? Desde que Então, não faça assim, pressão, né? isso. Uhum. Então, eu acho que essa parte do pré-natal odontológico no nosso curso de odontologia para bebês, ele é bem completo. É, Aliás, falar muito disso. é, aliás, tudo que a gente faz lá é bem completo, modéstia à parte, gente, porque é um curso que tá bem legal mesmo. É muito fofo. É muita fofura. E aí, Tá bem gente, mesmo. depois aquela grávida, né, que você atendeu, ela tem uma consulta marcada por pelo menos após o parto, por pelo menos até 3 meses, né? Caso não seja necessário fazer avaliação do freio lingual. Se não fizerem, se já fizerem, né, no hospital, né? Porque tem muito hospital amigo da amamentação amigo da criança que faz avaliação do freio e o teste da linguinha. Mas O caso teste não da seja linguinha é feito, lei. É lei, mas é nem uma lei, todas as mas maternidades fazem. exatamente. Hum. Se ela, de repente, né, tiver um parto numa maternidade que não tem, que não faça um teste da linguinha, orienta essa mãe te procurar, assim, na primeira semana depois do pós-parto. Que daí você vai fazer a avaliação e é legal que a gente faça a orientação da amamentação. Se a amamentação está bem estabelecida, pega, correta, ausência total de bicos artificiais para não ter uma interferência nessa amamentação, né? Posição do Exatamente. bebê, barriga Uhum. com barriga, Exatamente. A gente fala alternar os bastante sobre peitos, isso. alternar as posições também. Uhum. A gente orienta a fazer uma pega correta, o teste da linguinha, porque às vezes o bebê não chega com 3 meses, chega até antes no nosso consultório. E a gente tem que saber avaliar e fazer a frenotomia se for necessário. Então, a gente orienta muito essa mãe na amamentação, fala bastante sobre a importância e para ela não cair na indústria da fórmula, né, gente? Que é o que está assim o que está mais em voga para deixar as crianças deixarem de serem amamentadas, né? Falando em indústria da fórmula, tem um curso gratuito e é totalmente online do IBFAM. Depois eu coloco aqui nos meus stories, você arrasta para cima e faz, sobre aleitamento materno, amamentação e a nutrição infantil, né? A introdução alimentar infantil. É importante todo mundo fazer, principalmente os profissionais de saúde. Por quê? Às vezes, né, Thaís? A ausência de informação te leva a desinformação e te leva a você aceitar a fórmula, aceitar a mamadeira, Com a certeza, pressão daquilo na sua com vida. Porque certeza. é uma mãe cansada, que não tem informação e que acha Uhum. que ela tá fazendo errado pro filho dela Pediatra desatualizado, e né? Mãe acaba se entregando cansada, a fórmula. pediatra desatualizado, né? Às vezes a mãe, principalmente as mães de primeira viagem, gente, a gente pode até orientar logo no pré-natal odontológico a ter uma consultora de amamentação a hora que a criança nasce, tá ali para ajudar a amamentar, porque não é tão fácil assim amamentar. Parece muito lindo na internet, mas a realidade é bem diferente daquilo que a gente vê.
Então, é importante essa gestante já ter uma consultora de amamentação. Para quê? Para iniciar a pega correta, para não fissurar o bico da mãe. E nesses primeiros meses são os meses que mais demandam da mãe. Então, o puerpério é muito difícil para a mãe. Então, ela precisa ter uma consultora de amamentação junto, porque se não tem, gente, é muito fácil levar o desmame. A mãe tenta em casa, o bico fissura, a mãe tá cansada, tá sem dormir, tá com dor, tá sem rede de apoio, muitas vezes, ainda mais nessa quarentena, né? Cada um tem que ficar na sua casa, fica mais difícil ainda de você ter uma rede de apoio. Aí vai no pediatra, faz a primeira consulta, vê que na primeira semana já perdeu, sei lá, 250, 300 gramas Uma de peso. pausa. O pediatra também tem que ser a rede de apoio daquela mãe. E às vezes ele não é. Exato, às vezes ele não é. Então, por isso que eu falei, muitos pediatras desatualizados, né? Infelizmente, muitos pediatras desatualizados que não são amigos da amamentação. E aí, voltando só um pouquinho, esse bebê perde um pouco de peso, tá fora da curva, o pediatra conversa com a mãe, um pediatra que não é atualizado, porque a curva é individualizada para cada bebê, para cada criança. E às vezes não avalia nem curva, avalia peso, que na verdade a gente não precisa avaliar peso e altura, a gente tem que avaliar a curva, né? Sim, com certeza. A gente tem que avaliar essa curva. E ver que isso varia de bebê para bebê. Muitas vezes um bebê que está um pouco abaixo da curva não é um bebê que não seja saudável, nutrido, porque tem o biotipo dele também, que tem influência genética dos pais e tudo isso. E meu sobrinho sempre foi abaixo do peso e nem por isso ele era desnutrido, ele era super saudável. Então, nesse negócio de perder peso, da mãe tá cansada, o pediatra já achar que tem que indicar fórmula, porque dá um certo susto na mãe, nossa, ele não tá ganhando peso na amamentação. Fatalmente ele vai indicar uma fórmula, e essa fórmula vai ser aonde, gente? Na mamadeira, né? O que é pior. Porque aí começa a ver a confusão de bico. Confusão de bico leva ao desmame. Só um complemento aqui. Uma pessoa falou aqui, infelizmente nem toda mãe tem condição de contratar uma consultora. Gente, mas tudo bem, não tem condição financeiramente. Eu entendo, tem muita enfermeira no posto de saúde que pode ajudar e é apta para ajudar. Banco de leite, gente. A partir do momento que você tem um desmame e tem que comprar fórmula, mamadeira e bico, vai ficar muito mais caro do que se você tivesse pago a consultora antes. O dinheiro que você vai gastar com fórmula, bico e mamadeira, no final das contas, põe no papel, faça as contas. Vai ficar mais caro do que você pagar aquela consultora de amamentação. Eu te garanto. Com certeza. Então, com certeza. na verdade, são prioridades. O que é prioridade na sua vida? Você contratar um profissional que vai te ajudar a dar o melhor alimento para o seu filho, ou você desistir daquilo. Então, às vezes, muitas mães, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa e aquilo, ela vai crescendo com aquela culpa vai crescendo dentro dela e assim, ai, eu não consegui amamentar, meu leite secou e se entrega. Então, se há uma dica que a gente dá, não se entregue nem para a indústria, a indústria das fórmulas e nem para os bicos, né, Thaís? Continua agora. Sim, com certeza. Agora sobre a confusão de bicos. Só uma coisa que você falou, Mica, é verdade. Sai muito mais barato a consultora de amamentação, porque, gente, uma lata de leite não é 50 e pouco, 60 reais. Esse bebê, ele não vai mamar só uma lata por semana. E olhe lá, né? Às vezes mama 2, dependendo do bebê, mama até 3 latas por semana. Então, façam as contas. Sai muito mais caro vocês entrarem do que pagar uma consultora de amamentação. A média de amamentação no Brasil hoje em dia são 54 dias, gente. É bizarro como a indústria da fórmula ganha dinheiro às custas de mães despreparadas, desinformadas, cansadas, entendeu? E com os profissionais errados. Porque a partir do momento que a mãe é gestante, ela procura informação de qualidade, muitas vezes você pode não ter mesmo dinheiro para uma consultora de amamentação, tal, mas na internet tem muita informação de qualidade. A gente tem que saber filtrar, mas tem muita coisa boa para a gente se informar. Então, isso e no próprio posto de saúde assim, tem as enfermeiras capacitadas. Procure alguém os bancos que dê uma rede de apoio.
Alguém que seja uma Aham. rede de apoio para você, banco de leite. E até porque a fórmula foi criada para imitar o leite, mas eles não conseguem chegar aos pés, eles não sabem ainda o segredo do leite materno. O segredo do leite materno está na mãe. A fórmula não chega aos pés do leite materno em tudo que a criança precisa. Então, a criança amamentada com leite materno, ela não vai ser só alimentada, ela vai ter amor, carinho, vai ter o apego, vai ter o colo, principalmente vai ter todos os nutrientes e as imunoglobulinas necessárias para proteção, para crescimento e para a nutrição daquele bebê. Com certeza. Proteção contra muitas doenças. Uma criança amamentada, a gente fala assim, é que no mínimo a gente recomenda assim, né, aquele aleitamento exclusivo até os 6 meses e no mínimo até 2 anos ou mais, né? Porque é a recomendação da OMS. Então, é que tem muita gente que tem aquele preconceito. Nossa, aquela mãe amamenta ainda. Gente, vamos tirar isso da nossa cabeça, desmistificar essa cultura do desmame, né, Thaís? Sim, com certeza. O que a gestante faz quando vai fazer o enxoval, gente? Vai para o exterior, né? Compra as mamadeiras mais lindas, mais maravilhosas, as chupetas mais tops. Por quê? Porque isso está enraizado. No enxoval do bebê tem que vir chupeta e tem que vir mamadeira. Mas consultora de amamentação, muitas nem sabem que existe, nunca ouviram nem falar. Então, é mesmo essa cultura do desmame que acontece. Criança que chora, a gente tem que ver por que ela está chorando, né? Não simplesmente dar uma chupeta e calar a boca dela. A gente sabe que é complicado, é difícil puerpério, tudo isso, mas a partir do momento que a gente dá chupeta para a criança, a gente deixa de se conectar com o nosso bebê. E aí a gente não sabe se ele está chorando de fome, de frio, de calor, porque criança não chora só de fome, né, gente? Deixa eu te Então, falar aí que é não super existe leite fraco, né? Eu vi que a não. Larissa colocou aqui, mas há casos em que a criança não consegue adquirir peso ou às vezes nasce com algum tipo de intolerância. Ok, há casos e casos. Há casos que a gente não consegue realmente fazer a amamentação. Mas o Mas ideal são dez mesmo por assim, cento, 90% conseguem e devem usar o leite sim, materno. Porque, ai, tem intolerância. Se tem intolerância ao leite materno, imagine a fórmula, gente. O leite materno é muito mais. Ele é produzido pela mãe através das ocitocinas, diretamente prolactina. para suprir as necessidades do bebê, as lepti. Então, Então, tem acabou. casos em que as mães não conseguem amamentar, mas ainda assim a gente consegue dar fórmula em colher dosadora, em copo. É muito trabalhoso? Claro que é. Despende tempo? Claro que sim. E a gente Mas precisa. veja o que você quer para o seu filho. Né? A gente compreende hoje também, as famílias, elas mudaram muito, né? A mãe trabalha tanto quanto o pai, ela se cansa muito mais, porque chega em casa, ainda tem a demanda do bebê, tem toda a demanda da casa. A família mudou muito hoje em dia. Mas a partir do momento que você tem um filho, a gente tem que fazer algumas escolhas, entendeu? Uhum. E ter uma boa rede de apoio para poder seguir com o que você acha que é certo. Sabe que é uma coisa que eu estava conversando com agentes de saúde da minha cidade? Eu falei, vocês têm que investir mais na alimentação. E sabe o que a pessoa me falou, né? É verdade. A gente dá suporte para a fórmula infantil e isso é muito caro. Eu falei assim, vocês vão reduzir muito o valor de gastos de prefeitura com a saúde, se vocês investissem em consultoria de amamentação, treinassem profissionais especializados nisso. Além de vocês melhorarem a condição de saúde das crianças, porque Com você não vai melhorar certeza. só a condição de nutrição, mas sim a condição psicológica do bebê, aquele afeto, aquele carinho mãe-filho, vocês não iam gastar com fórmula infantil e dar dinheiro para a indústria. Entendeu? Vocês Exatamente. vão estimular isso. E aí, querendo ou Exatamente. não, eu e a Thaís, gente, nós estamos fazendo a especialização em amamentação para depois tirar o título de consultora e quem sabe a gente poder atuar nesse meio. Porque o Com dentista certeza. pode fazer, o profissional de saúde pode, principalmente todo odontopiatra deveria ser consultor de amamentação, porque você trata o bebezinho nessa fase e você estabelecendo uma boa amamentação, a amamentação ela é o primeiro aparelho ortopédico para o bebê, o crescimento craniofacial, previne respiração bucal, previne instalação de hábitos deletérios, né, Thaís? E fora Com que certeza. melhora a condição psicológica da criança por conta do afeto, do carinho, do contato entre mãe e filho, né?
Com certeza. É a coisa mais importante. É o alimento mais completo e não é só o alimento, é afeto, é aconchego, é segurança. Então, e principalmente o laço afetivo que você cria com o seu bebê na amamentação. Isso é a coisa mais importante que tem. Então, não tem esse negócio de eu não. Assim, claro que há casos e casos, há mães que realmente ou não podem ou não conseguem amamentar por falta de informação e acabam caindo nessa indústria da fórmula. Mas E a 90% informação é das o maior mães inimigo da amamentação, conseguem. a A desinformação. desinformação, e eu É bato mesmo. bem em cima dessa tecla, é o desmame cultural, né, gente? Porque, nossa, amamentar um filho até depois dos 6 meses, 7, 8, 2 anos, é um absurdo aqui no Brasil. Né? A gente escuta um Elas monte de julgam comentário, demais, leite né? é fraco, né? Seu leite, Depois a vira criança só água. mama, ela só dorme no peito. Então, é bem complicado, é muito palpite, né, para uma mãe que está desesperada. E chega Então, quando uma a hora gente que ela fala de acaba escutando qualquer odontologia, coisa. então, quando a gente fala de odontologia para bebês, gente, metade da vida do bebê a gente tem que falar sobre amamentação. Amamentação é vida, a amamentação tem que ser incluída em todos os consultórios, seja particular, seja no SUS, de todos os dentistas. Todos os dentistas deveriam estudar mais amamentação, né? Infelizmente, isso não acontece, não é mesmo? Sim, com É... certeza. E aí, A gente, então, Lorena está perguntando aqui onde que a gente está fazendo a especialização em aleitamento. No Piracicaba, se Instituto, alguém quiser fazer com a gente, Instituto Passo no 1, em Instituto Piracicaba. Passo Um, com o professor Marcos Renato Carvalho. Esse professor, ele é pediatra, professor, docente lá na UFRJ. Tem o livro Amamentação, Bases Científicas, maravilhoso, todo baseado em evidência, com muita informação que todo mundo tem que ter. Inclusive, esse livro tá na promoção por R$ 120 lá no Instagram. Eu já Tem postei aqui 22. várias vezes. A gente vai, posta de novo se alguém quiser. Mas é uma especialização maravilhosa, não só dentista, mas tem psicólogo, enfermeiro, tem pediatra, tem obstetra junto fazendo. Então, a amamentação tem que ser implementada desde antes do bebê nascer. No pré-natal odontológico, a gente já tem que conversar sobre a amamentação. E também depois, né? Principalmente quando o bebê vai antes do nascimento dos dentes para consulta com o odontopediatra, a gente tem que avaliar a maior parte. A amamentação está sendo efetiva? Por quê? O dentista esquece de avaliar também a respiração bucal daquele bebê. E a amamentação previne a respiração bucal. A respiração bucal no bebê pode ser decorrente da instalação do hábito deletério de mamadeira, chupeta, qualquer bico artificial. E uma respiração bucal estabelecida pode gerar bruxismo infantil, causa algum impacto psicológico, a criança não dorme direito, não é mesmo? Com certeza. Travou? Eu estava lendo aqui uma dúvida da Patrícia, ela colocou: estou querendo fazer o desmame gradual do meu filho de 1 ano e 11 meses, mas tenho medo, pois ele chupa dedo e medo de levar a ficar ainda mais apegado nesse hábito. Só que Já respondeu. o dedo, Patrícia, ele é uma coisa que é fisiológica. É aquele mito, né? Dedo ou chupeta? Dedo é melhor que chupeta? Não, não é. Dedo é bem melhor que chupeta, porque o dedo é uma coisa fisiológica. Além disso, ele tem um componente emocional muito forte. E o dedo é uma coisa da criança. Geralmente, lá no útero da mãe, ele já está chupando o dedo. Então, quando essa criança é amamentada e está chupando o dedo, ela está satisfazendo essa necessidade de sucção que ela tem, que é normal, que é inata ao recém-nascido, nasce com ela. Só que a gente tem que ver bem o que vai ser esse desmame gradual, porque esse desmame gradual, ele precisa ser muito gentil. Gentil para quem, gente? Para o bebê, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse desmame, porque muitas vezes o que é gentil para a mãe não é Não é. gentil para o bebê. Então, a gente tem que olhar essa criança integralmente, quais são as maiores necessidades dela, e o ideal é deixar ele mamar até quando ele quiser. Se você for promover um desmame gentil, você tem que ter muito tino, muito cuidado para lidar com esse desmame com o seu bebê. Né? Assim como qualquer remoção de hábito, né, Mica? Sim. Chupeta, mamadeira, porque muito provavelmente uma remoção abrupta de hábito
essa criança pode ser que não na infância, mas na fase adulta também isso pode vir a acontecer, desenvolver outros hábitos. Por exemplo, começar a roer unha, chupar o lábio, chupar paninho, ser uma criança muito mais comilona por causa da ansiedade. E se isso não reflete na infância, pode refletir na fase adulta. Então, o adulto começa a ter compulsão alimentar, ele começa a fumar, beber muito mais, né? Não estou dizendo que todos os casos, mas isso pode acontecer. Mas é importante você falar disso, Thaís, porque é assim, gente, quando um bebê ele tá na chupeta e mama, como que vai ser feita a remoção dessa chupeta? Você joga fora e dá em livre demanda a amamentação. Supra a necessidade de sucção do bebê, de afeto, de apego com aquela chupeta na amamentação, no colinho, no contato pele a pele, tá? Agora, aquele bebê que já tem mais de um ano ou não mama mais, como que vai fazer essa remoção da chupeta? É muito difícil. E no meu consultório eu não falo simplesmente corta a pontinha do bico ou coloca a chia, porque isso é considerado uma remoção abrupta de chupeta. A gente vai ter que fazer uma remoção gradativa, tá? Primeiro a gente começa, vamos estabilizar, vamos orientar quando que você vai dar essa chupeta. Vai ser só para dormir? Então, aos poucos, é gradual. Então, o bebê vai usar quando querer dormir, fazer a naninha dele, beleza. Depois, um dia sim, um dia não. Aos pouquinhos, até ele querer remover o hábito por si só. Se você pega a chupeta e joga fora, foi como a Thaís falou, pode gerar um impacto psicológico muito grande nessa criança. Eu fui uma criança que chupei chupeta até os 5 meses e eu roí unha até os 17 anos. Não, eu chupei chupeta até os 5 anos, desculpa, e roí unha até os 17 anos. Quando eu parei de roer unha, porque eu falei, não, chega, né? Não dá pra ficar assim. Agora eu como os cantinhos da unha e fico com o cabelo assim. Não fico, Thaís, você me conhece. Fica. Quando eu fico ansiosa, eu fico assim. Então eu me tornei uma criança ansiosa. Talvez eu não estava pronta para fazer a remoção da chupeta. Mas posso culpar minha mãe? Não, ela não tinha essa informação. Então a gente estava dando essa live para passar informação para vocês, mães, e para vocês, profissionais de saúde, que estão orientando a remoção de chupeta. Ela tem que ser gradual, ela tem que ser gentil com a criança, e a criança tem que se sentir livre dela e falar, agora eu não quero mais. Segura, né? Para seguir sem o hábito, né? Sem a chupeta, sem o dedo. Tá. Porque por volta dos 3 meses... Oi? A criança tem que ter maturidade para essa remoção, para aceitar essa remoção. E muitas vezes elas não estão preparadas. Então a gente escuta muito, você vai dar chupeta para o Papai Noel, você vai dar chupeta para o coelhinho da Páscoa, você vai dar chupeta em troca da boneca que ela quer ou da bicicleta, do brinquedo que ele tanto quer. Esse presentinho não é legal. E muitas vezes essa criança ela quer tanto aquele brinquedo, mas ela não está emocionalmente preparada para isso. Mesmo assim, ela oferece a chupeta, ela dá a chupeta dela porque ela queria muito aquele brinquedo. Mas à noite ela chora, ela pede de volta para a mãe, entendeu? Então essa criança não está preparada emocionalmente para isso. Tem que ter muita paciência na época de for removendo, né? Aí, Thaís, alguém fala assim, mas a sucção digital não é mais difícil ser removido? Eu vi agora. É assim, a partir dos 3 meses, por volta dos 3 meses, o bebê começa a entrar na fase oral. Ele sai da estrogestação e entra na fase oral. O que é a fase oral? Tudo ele quer pôr na boca, porque ele tá descobrindo a boquinha dele, a cavidade oral dele. Então ele vai ficar com... Tem criança que fica com os 2 dedos, tem criança que põe o polegar, tem criança que põe a boca toda, tem criança que objeto, pega a mão da mãe e põe. Isso é fase oral e é normal. Posso bater na mão do bebê e falar para ele tirar? Não. É um negócio que ele precisa para a evolução dele como bebê. Então, muitas vezes as crianças começam a chupar o dedo nessa fase. Só que, se a amamentação está bem estabelecida e ela é continuada por 2 anos ou mais, o hábito de chupar o dedo, ele é esquecido, porque a criança vai suprir a necessidade dele de sucção no seio, no peito da mãe, né? Não é seio mais que fala, no peito da mãe. Mas, se a mãe para de amamentar, o hábito de chupar o dedo pode sim ser estabelecido. Por quê? Porque ele não foi saciado com a amamentação até quando ele quis. Então, por isso que a amamentação tem que ser quando a criança quer.
né? Para a Sim, gente evitar qualquer outro tipo de instalação de hábitos deletérios. Mas a partir do momento que o dedo está instalado, é com muita conversa. Eu gosto de fazer uma interação com psicólogos e tudo mais. E consultas com muita calma e muita paciência, carinho, colo, apego. E ser bem gradativo, bem com bastante calma e paciência com a criança. exatamente. Só falando um negocinho do dedo aqui, quando a criança chupa o dedo e ela é amamentada, geralmente com 2 anos e pouco, 3 anos, a criança mesmo para de chupar esse dedo. Agora, se foi feito um desmame legal, gentil, gradual, ou se a criança mesmo não quis mais mamar no peito. Entendeu? Geralmente até 2 anos e meio, 3 anos, que essa criança larga o dedo sozinha. Agora, se esse hábito é prolongado, gente, tem criança de 6, 7, 8 anos chupando o dedo. É porque ficou alguma coisa pendente lá na fase oral. Então, ou foi um desmame muito abrupto, ou então foi alguma outra coisa que a criança tomou aquilo para ela, que ela não tinha maturidade para aceitar, e essa necessidade de sucção não foi satisfeita. Então, aí sim entra esse trabalho com psicólogo, esse trabalho multiprofissional. Por quê? Porque ficou uma coisa pendente lá nessa fase oral. Entendeu? Então, e outra, nós temos relatos na literatura, tem revisão sistemática mostrando que o dedo não é melhor que a chupeta e também as consequências entre dedo e chupeta. Nós colocamos no curso alguns artigos, né, Mi, falando sobre Uhum. isso. Claro, os Então, dois provocam má oclusão, né? É óbvio que sim. Mas dedo não é melhor que chupeta. Então, não indiquem isso no consultório. ai, vamos trocar o dedo por chupeta. Até porque quem chupa dedo, você não precisa ficar falando para a mãe tirar o dedo da boca da criança. Deixa rolar, né? Até porque se você conseguir estabelecer bem a amamentação, você vai acompanhando. Não vai bater na mão do bebê, não vai colocar luvinha, nada disso. Ele precisa daquele hábito para ter aquela satisfação. Daí que tá chupando muito o dedo, dá mais o peito. Talvez ele precisa suprir a necessidade de sucção dele não nutritiva no peito da mãe, tá? Ah, Exatamente. e tem O mais uma bebê coisa não que fica, o bebê não fica no peito só por causa da sucção nutritiva, né? Só por causa da alimentação. Ele fica também por causa da sucção não nutritiva. E essa sucção não nutritiva, ela é super importante para a mãe produzir ainda mais leite. E enquanto a mãe está produzindo leite nessa sucção que não é nutritiva, ela ainda está dando todo o afeto, todo o carinho, todo o amor e toda a segurança para esse bebê. Então é importante, o bebê não chupeta o peito, gente. O bebê não chupeta o peito. A chupeta nasceu muito depois do peito. para Ele faz imitar o apenas a quê? sucção não nutritiva desse peito, tá? Pode falar, Márcia. Então, não, então é importante mesmo a gente saber não trocar o dedo por chupeta. A chupeta foi criada para imitar o peito. O bebê precisa chupetar o peito mesmo para produzir. A gente não fala chupetar o peito porque essa palavra é muito forte. A gente fala sucção não nutritiva no peito porque essa sucção não nutritiva, o peito não é estoque, é fábrica. Ele vai constantemente fabricar o leite. Então, né, o leite não seca. Às vezes falta um pouquinho de estímulo. E quando a Com criança certeza. chupeta, eu acredito que a maloclusão, ótimo, pode gerar um impacto na qualidade de vida da criança. A chupeta pode deformar o rosto, né? O crânio, a maxila da criança, gerar um respirador bucal e, consequente, instalar um bruxismo infantil. Mas eu acho que o pior de tudo isso é o impacto psicológico, que é muito mais difícil de corrigir. Uma criança ansiosa vai ser uma criança ansiosa na vida adulta. Então, pensem 2 vezes antes de dar a chupeta para o filho de vocês. Olha, Uhum. de uns tempos para cá, né, Thaís? A gente tem cada vez mais batido nessa tecla, fazendo uma, uma campanha. Não deem a chupeta, mas não por conta de... Ai, nossa, mas vai entortar o dente. Não é só isso que está envolvido. O problema e o buraco é muito mais embaixo, né? Com certeza. Então, A não confusão de tirar o dedo bicos, da o boca desmame e deixar. precoce, né? A chupeta Sim. leva a confusão de bico, desmame precoce.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vi aqui que a Miriam está perguntando, só voltando um pouquinho com a questão do aleitamento, né? Se o freio lingual pode influenciar. É claro que o freio lingual influencia, porque uma criança com anquiloglossia, com o freioinho da língua curto, preso, vai prejudicar a pega na amamentação. Essa criança não vai conseguir fazer um movimento de ordenha bom para sair leite, para Posição da poder língua vai estar de incorreta. amamentar, porque a posição da língua vai ficar completamente correta. Então, a E pega fica como incorreta, aí a criança não consegue fazer uma boa pega, fissura o peito da mãe, a mãe não sabe o que é, leva a no criança pediatra, morde perdeu peso, a fórmula. auréola. E Entendeu? morde É a tudo auréola também, isso. porque uma pega incorreta, ela também começa a morder a auréola da mãe, e aí causa Bico, fissura, e causa tudo isso. mordeu o Aí faz bico. uma sucção incorreta, aí o leite da mãe seca, olha todos os problemas que estão E acarretados, aí não é? leva ao desmame precoce. Então, por isso Sim. tem lei, né, para isso, que é o teste da linguinha. Antes de sair da maternidade tem que ser feito. Mas a maioria Não. das maternidades não fazem. É uma ou outra que faz. Então, É, isso então, é muito importante. A gente saber avaliar o freio lingual na amamentação, gente. então, E, por isso mais faça o nosso curso que importante a que gente avaliar, ensina tudo também isso. saber... Hã? Então, fazer o nosso curso que a gente ensina tudo isso. Sim, nosso curso a gente ensina a fazer frenotomia, a gente fala dos protocolos de Bristol, de Martinelli, Os tudo dois. isso para vocês ficarem inteirados e se destacarem como profissionais nessa área. Então, gente, o dedo não é pior que chupeta, a chupeta é pior que dedo, tá? E aqui a Patrícia falou, mesmo com livre demanda, ele pegou o dedo. Será que foi porque não Porque dei dedo é mordedor? psicológico. Não, Não, ele tem aquele instinto, né? Ele entrou na fase oral, ele vai pôr tudo na boca. Mas você pode dar um mordedor para estimular ele não ficar colocando o dedo. É uma opção. Ou dar o peito a hora que ele quiser. Continuar na livre demanda, ter muita paciência, gente. As mães ficam um pouco nervosas, se culpam. Agora, meu filho pegou o dedo, será que ele vai largar? Se você manter a amamentação livre demanda estabelecida, ele vai largar, a gente acompanha. Pode ser que largue depois dos 2 anos. Mas é um instinto da criança de ficar assim, né? com certeza, com certeza. Eu vi que a Miriam também perguntou se esse diagnóstico do freio pode ser feito ao nascimento com segurança. Sim, ao nascimento com toda segurança. Tanto o protocolo de Bristol quanto o protocolo de Martinelli, eles têm total respaldo do Ministério da Saúde, tem total segurança. E o protocolo de Bristol, que é o que é feito no teste da linguinha nas maternidades públicas, tá? É total segurança mesmo. E aí você vai se essa criança tiver uma anquiloglossia, ela vai ser encaminhada para um profissional que faça isso. E quem é o profissional que faz isso, gente? É o odontopediatra nessa idade, entendeu? Às vezes Claro que tem a gente vai pediatra saber que fazer. faz, porque precisa saber fazer. Às vezes tem pediatra que faz lá no hospital mesmo. Eu já peguei freio labial superior, por exemplo, que um médico foi fazer a cirurgia de adenoide e amígdala numa criança e veio com um maior apêndice porque ele simplesmente fez um pique no freio labial. Então, a gente tem que ter profissionais que sejam capacitados para fazer essa frenotomia. Essa avaliação, né? Ai, falando um pouquinho de mordedor, né? Por que a gente introduz um mordedor na vida do bebê? Quando ele começa na fase oral, por volta dos 6 meses, pode começar a nascer os dentes. Tá? Então você pode lançar a mão de um mordedor, o cooler que tem água e você deixar geladinho. E aí falaram de mordedor fitoterápico. Gente, eu não indico camomilina C, nem nada disso. Eu indico muito colo, paciência para a mãe, que em 3, 4 dias essa fase vai passar. E depois ela vai voltar de novo. Então, nessa fase pré-eruptiva dos dentes, eu indico muito o peitolé. Se a mãe tá amamentando, faz a extração do leite, coloca no saquinho e coloca no congelador. E aí, quando o bebê ficar irritado, o peitolé vai ser um excelente meio de ele aliviar aqueles sintomas do nascimento dos dentes, né? Sim, com certeza. A Paula está perguntando aqui, a Além partir de de ser qual idade o posso leite. dar o mordedor? Meu bebê tem 2 meses e meio.
Você vai Dois notar, meses e meio Paula. é muito pequenininho. É isso que eu ia falar. Você Eu vai acho que depois notar dos que 3 ele consegue pegar com mais quatro, facilidade as quatro coisas. meses e meio, mais ou É, menos, que ele já começa a pegar, você pode até dar. mas, Mas mas cuidado, né, para ele não morder o bico do seu peito, se você estiver fazendo livre demanda, que você está se fazendo, né? você der o mordedor e ele mordeu o bico do peito, você remove o mordedor, tá? Remove o mordedor, exatamente. Outra coisa, e quando começar a nascer o dentinho, gente, não pensem duas vezes. Escova mais pasta fluoretada. Dentifrício fluoretado, no mínimo 1.100 ppm de flúor, meio grão de arroz, pelo menos 2 vezes por dia. Já começa a inserir esse hábito de escovação dos dentes do seu filho. Por quê? A partir dos 6 meses, né, que nasce, pode nascer os dentes, mas é claro que às vezes vai variar de criança para criança, como a gente fala e reforça, cada bebê é individual, é diferente um do outro, mas por volta dos 6 meses começa a romper os primeiros dentes. Com, como que fala? Da introdução alimentar justo nos 6 meses. Então, esses dois fatores, esses dois momentos marcantes na vida do bebê, eles acontecem meio que juntos. Então, introduzir escova mais o dentifrício fluoretado 2 vezes por dia. Eu tô vendo aqui que a Cibele, minha amiga, tá perguntando sobre a possível interferência do freio labial superior na amamentação. Ele também pode interferir na pega, porque a pega ideal, o bebê, ele tem que ficar com aquela boquinha de peixe. Então, o lábio superior, ele fica virado para a parte da auréola. E se esse freio é muito inserido, ele não vai conseguir fazer isso aqui para abocanhar a auréola. Então, isso vai interferir também nessa pega. Então, assim como o freio da língua, o freio labial superior vai interferir, dificulta a câmara de sucção que o bebê precisa fazer para o movimento de ordenha. Então, o freio superior e o inferior também podem interferir. Então, avaliar tudo, gente. Tudo, 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 Avaliar tudo. tudo. Então, e nessa primeira consulta, gente, do bebê no consultório, vocês vão mostrar para a mãe a boquinha, as estruturas da normalidade dessa criança, desse bebê. Olha, mãe, aqui é o rodete superior, aqui é o inferior, aqui é o cordão de Magitot. Quando esse cordão ficar mais grosso, muito provavelmente esses dentes já estejam se preparando para erupcionar. Então, a gente tem que ter muito conhecimento para mostrar o que é normal para a mãe. Por quê? Porque se ela estiver em casa, de repente, e notar alguma coisa que é diferente, ela vai ligar no seu consultório e ver, olha, não, tem alguma coisa que está errada aqui do que você me disse que era normalidade. Então, a gente tem que conhecer, ter conhecimento mesmo da boca do bebê para poder mostrar as estruturas para a mãe e, com as nossas orientações, ela fazer a higiene, prevenção, tudo que for necessário em casa. Mas é um trabalho de coparticipação, E se gente. precisar intervir nos freios, sim, é feito. Somos nós, odontopediatras, mas o bebê fica 24 horas por dia com as mães, né? Então, quando começa a parte de introdução alimentar, a gente me fugiu a palavra, indica não, a gente orienta. Hoje, a gente orienta toda a parte de introdução alimentar para essa mãe, para que pelo menos até os 2 anos, que é o que deveria ser feito, esse bebê fique sem o açúcar. Mas eu sei que também está bem complicado hoje em dia a gente conseguir mães tão conscientes assim, porque geralmente a mãe trabalha, já deixa com a avó e vai deixar com a tia. É importante ter falado disso, porque justamente quando irrompe os dentes, coincide, né? Lembrei a palavra, com a introdução alimentar. E nessa introdução alimentar, nem suco é permitido. O suco é permitido após um primeiro ano de vida. Então, é só água, além do leite materno, que é o outro líquido que vai ser adicionado. Nem chá é permitido, né? Alguns pediatras ainda permitem, mas segundo o Ministério da Saúde, não é permitido. E aí, nessa fase, a mãe quer saber como que eu vou dar água pro meu filho, se eu tô amamentando, né? Porque a gente sabe que aqueles copos de transição, copo com bico rígido, pode causar um desmame. E, além disso, até copo com canudo pode causar um desmame precoce. Então, eu indico dar água ou no copo aberto, copo de cachaça, que a gente chama, ou naqueles copos 360. Mas não é qualquer copo, qualquer marca 360 que é indicado. Depois eu tenho um vídeo aqui no meu Instagram que vocês olham, vê a marca, vocês aprendem a fazer o teste no copo de vocês. Você tem que apertar. Se ele sair o fluxo de água bem fácil,
fácil, ele é indicado. Agora, se o bebê tiver que sugar aquele fluxo de água, aí já pode causar uma confusão de bicos e confusão de fluxo. Então, é importante nessa fase a gente saber na onde a gente vai dar água, a gente não dar o suco, a gente prorrogar essa introdução do suco e também limitar a introdução de açúcares para depois dos 2 anos, açúcar e sal. Por quê? Nessa fase até os 2 anos, que a gente chama de gravidez até os 2 anos, de 1000 dias do bebê, é onde a gente vai estar formando a predileção do paladar dessa criança. Se você introduz hábitos saudáveis de alimentação de comida de verdade, o bebê vai crescer tendo aquela predileção por comida de verdade, hábitos saudáveis. São alimentos mais naturais, in natura, que chamam, e não por chocolate, bala, pirulito. Agora, quanto mais precoce for a introdução do açúcar na vida daquela criança, vai chegar uma hora que ele vai querer bala o tempo todo. E a mãe fala, ele gosta muito de chupar bala. Mas é porque nessa introdução a gente não se atentou. E tem que ficar bravo, sim, com os parentes. Quando alguém fica olhando, coitadinho, eu vou dar um pouquinho de chocolate para ele tá querendo. Não, o bebê não tá querendo. Ele não quer o alimento que ele não conhece. Então, não tem isso, né, Thaís? Não tem muito disso. Ai, que dó, ele tá morrendo de vontade. Sim, com certeza. Com certeza. É o que eu sempre dou esse exemplo no curso. Por exemplo, às vezes um bebê de 6 meses, ele já está acostumado com toda a família, ele conhece a vovó, ele conhece os tios, né? Ele já está ambientado com tudo aquilo. Aí a gente está numa festa de família ou no churrasco de domingo, do conhecimento do bebê está chupando um sorvetinho. E o bebê fica olhando para essa pessoa. Ele não está olhando para essa pessoa porque ele quer comer aquilo, porque ele sabe o que é aquilo. Ele não sabe o que é aquilo. Daí essa pessoa já diz, olha, ele está com vontade, se não der, vai dar lombriga, né? Vai aguar. E aí a pessoa vai lá e dá o sorvete para o bebê. A partir do momento que ele experimentou esse sorvete, ele já vai registrar na cabecinha dele que isso é bom. E daí sim, da próxima vez que ele tiver contato com isso e essa pessoa ou qualquer outra pessoa estiver chupando esse sorvete, ele vai querer, ele vai tentar pegar. É lógico que ele vai querer. Ele já experimentou que é bom? Então, se a gente não sabe o que é bom, a gente não sabe. Se ele não sabe que tem açúcar, por que a gente vai, né? É complicado a gente tentar deixar a criança até os 2 anos sem sacarose. Mas são nesses 1000 dias que a gente tem falado bastante do bebê, que vem desde a gestação, gente. Né? Porque lá na gestação, se a mãe come muito açúcar, muita sacarose, muitos alimentos doces, né? É lá nessa gestação que esse paladar do bebê está sendo formado. E vocês podem ter certeza que depois, por exemplo, se essa mãe comeu muito doce e ela deixou o filho dela 2 anos sem comer doce, a partir do momento que ele experimentar doce, gente, ele vai amar. Então, e é ruim. Não, né? Toda criança gosta. E eu não sou contra, né? Mas tudo tem que ter um limite, gente. Hoje em dia eu vejo as crianças. Tudo tem que ser regulado. Todo dia tem bala fine que eles amam, é chocolate, é tudo. E as mães às vezes, nossa, mas eles pegam, né? Sim, mas eles não pegam o dinheiro, vão lá no supermercado sozinhos e compram isso. Então, se eles pegam e comem, é porque tem dentro de casa. Se tem dentro de casa, foi porque a mãe ou o pai compraram. Aí não adianta querer esconder da criança, porque eu não acho certo isso também, sabe? Tem, a criança ela quer. quer. Então, se você não quer dar doce pro teu filho, não tenha dentro de casa, porque vai ser muito difícil controlar. Então, por isso que o aleitamento materno prorrogado por até 2 anos ou mais, ele, gente, é comprovado cientificamente que ele auxilia numa introdução alimentar muito mais saudável do que aquela criança que não tem o aleitamento materno. Isso está provado, que criança que já tem uma introdução alimentar respeitosa, né? Porque até os 9 meses, dos 6 aos 9 meses, na verdade, uma apresentação do alimento para a criança. E aí a forma como você vai apresentar é de vocês. Mas é importante você fazer com temperos naturais, sal, cebola e alho, não colocar sal, não colocar nenhum tempero industrializado. Gente, a partir do momento que inicia essa introdução alimentar, o leite materno até 1 ano de idade, ele continua sendo o alimento mais completo para o seu bebê.
Então, às vezes, as mães se desesperam porque a criança, com 6 meses, ela vai conhecer a introdução alimentar. Ela não sabe ainda que esse alimento alimenta, entendeu? Que o brócolis, a batata alimenta. Então, ele vai conhecendo, ele vai pegando, ele chupa, ele joga fora. Por quê? Porque ele está conhecendo esse alimento. Até a criança, o bebê perceber que esse alimento alimenta, leva um tempo. E muitas vezes as mães se desesperam, porque ele não come, ele só quer mamar, ele só quer mamar. Até 1 ano de idade, é o leite materno que é o alimento mais completo. Então, E outra, não vejo por que se não... desesperar por causa disso. Claro que a É, gente tem que introduzir, ter uma alimentação saudável, mas sem desespero. a mãe vai oferecer o brócolis hoje, ele não vai querer, mas você não pode desistir porque ele não quis hoje, amanhã ele pode Sim, querer. Hoje ele não estava afim e tá tudo bem. Não oferecer de forcem essa diferentes introdução formas, né? alimentar. Essa introdução Diferentes alimentar ela tem que formas, ser muito diferentes tranquila. preparos. Você tem que só deixar ele explorar o alimento, ele está conhecendo. Na verdade, ele vai se familiarizar com algo diferente que é do TT da mamãe. Então, ele não quis hoje, não deixem de oferecer, oferecem depois de 2 horas de novo, no dia seguinte. Não deixem de ofertar, assim que você vai criar o hábito dele. Uma hora ele vai gostar. Mas se você já desencanar, meu filho não gostou disso e não ofertar mais, aí sim, ele vai criar aquele paladar seletivo, né? Sim, com certeza. Ó, aqui em caso de gestação consecutiva, quando a mãe engravida ainda com o bebê lactente, como orientar a amamentação? Ué, tem a amamentação em tandem e ela pode ser feita, né, Thaís? A gente tem Sim, com amigas que certeza. fazem isso. A amamentação em tandem pode ser feita, só que a preferência é do recém-nascido, gente, tá? Mas a amamentação em tandem super pode ser feita. O bebê mais velho pode amamentar e o mais novo também pode ser amamentado, mas a preferência é do recém-nascido. E Thaís, conta aí, o recém-nascido mamou, daí pode ser a vez mais velho, oferece o outro peito, Pode, Conta aí. uma criança ficar em cada peito, se a mãe se sentir confortável com isso. A gente tem amigas maravilhosas que tem as fotos, um maiorzinho e o bebezinho, um em cada peito, né? Sim, com Então certeza. É super pode. possível. É super E aí, possível. E é por isso que é importante a gente fazer até a consulta do bebê, assim, se possível, por 3 meses. Mães, as mães que estão nos assistindo, se você tem um bebezinho de 3 meses, já vai procurar. Não agora, porque a gente está no meio de uma pandemia, mas assim que passar, já procura uma consulta para você ter todas essas orientações bem direcionadas. Com certeza. Com certeza, é super importante. Eu vi uma pergunta aqui: os bebês com fissura labial apresentam dificuldade de fazer a sucção adequada? Se sim, isso pode comprometer o desenvolvimento normal dos maxilares? A fissura pode comprometer o desenvolvimento funcional dos maxilares. É claro, eu estudei no centrinho e eu vi isso de perto, mas não pode comprometer a amamentação. Como a Mas gente nem fala, todos conseguem ser amamentados, né, com nem fissura. todos conseguem ser amamentados, mas uma grande parte consegue. A gente trabalhava lá e eu via muitas mães com o bebê com fissura de lábio palato, lábio palatina, tudo aberto, amamentando. Eu tô falando que às vezes um pouquinho de esforço é quando a mãe quer muito, ela dá um jeito. Sim, eu tenho um sobrinho Claro que é pode fissurado. ser mais dificultado, claro. E a fissura labial ou palatina, ou lábio-palatina, pode causar uma deformidade na maxila da criança, porque aquela maxila ela vai ter um pouco de restrição no crescimento dela. Então, o queixo não vai acompanhar o crescimento da maxila. Então, a mandíbula não vai acompanhar o crescimento da mandíbula. Por isso que é importante fazer o acompanhamento no hospital. Eu fiz minha residência em pediatria no Centrinho, então lá é um hospital do SUS que acolhe qualquer pessoa do Brasil, lá em Bauru, e é importante fazer o acompanhamento desde que o bebê nasce. Nasceu, já vai para lá. Já tem a época de fazer a cirurgia, a época certa, para não comprometer muito o crescimento craniofacial. Já tem a época certa de colocar o aparelho, de fazer tratamento odontológico e tudo mais. Fazem até no nariz a plástica que a gente chama de alongamento de columela. E tem várias etapas e cada etapa é direcionada individualmente para o tipo de fissura do paciente, tá? Então, isso vai depender muito da criança, mas sim, pode gerar um impacto no crescimento. Por quê? Aquela criança, ao invés de ela ter, né, o tecido epitelial, ela tem uma grande quantidade de fibras na região da fissura. E essa fibra, ela deixa um pouco impactado o crescimento.
tá? Eu quero falar uma coisa aqui, porque está relacionada à amamentação, e como a gente é muito apoiadora, né? A Gé Borges está perguntando por que falam tanto que que o leite da mamãe é fraco? Mitos da amamentação, gente. Está cheio de mito da amamentação. Mesmo após um ano, o leite materno continua super completo, com todas as imunoglobulinas, anticorpos, proteínas e vitaminas que o bebê precisa. Isso é cultural dizer que o leite da mãe é fraco. Não é, gente. É o alimento mais completo que tem para esse bebê. Então, eu até vi que ela colocou aqui, minha mãe quer que eu introduza a fórmula. Não introduza a fórmula, porque o que você tem de melhor está dentro de você. É isso que o seu bebê precisa. Ele não precisa de fórmula, tá? Continua firme com a alimentação e fecha o ouvido para os palpiteiros de plantão, porque é bem complicado a gente passar por essa fase sem escutar um palpite decente. E outra coisa, que todos os hábitos parafuncionais causam expiração bucal, gente, tem interposição lingual, porque um hábito leva a outro. Deglutição Entendeu? atípica. Chupeta e dedo leva a interposição lingual, respirador bucal, e um hábito pode levar ao outro, né, Thaís? Sim, com certeza, com certeza. Não é só dedo e chupeta também. As crianças que roem muito o dedo, que sugam lábio, sugam o paninho, né? Aquele cobertorzinho, às vezes paninho. Tudo isso pode causar respiração bucal, sim, com certeza. Por isso tem que acompanhar com o odontopediatra e um especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Com certeza. Um profissional, gente, um profissional atualizado, viu? Que estude bastante. Não aqueles pediatras ou aqueles odontopediatras de 1900 e Guaraná de rolha, que estão desatualizados e que estão orientando o desmame, porque muitas vezes o bebê chega com cárie precoce, cárie de primeira infância, e eles já orientam logo o desmame. Então, cuidado com os odontopediatras que vocês levam, porque eles precisam ser muito atualizados para poder indicar e atenciosos para não deixar nada passar batido, né? Exato. Uhum. E o professor Sérgio está aqui falando, boa OFM, Sérgio Tessaroli. Então, as pessoas precisam, principalmente os pediatras, deveriam fazer especialização em ortopedia, né, Thaís? Pra gente entender melhor e orientar, e acho que isso são duas especialidades que casam Se muito, complementam. Complementam e que avaliam desde bebezinho, né? E outra, 90% das crianças que não têm cárie no meu consultório, elas têm algum problema de maloclusão. Isso é fato, gente. Isso é fato. Muito difícil eu pegar uma criança sem uma maloclusão. Então, por isso que essa consulta com o odontopediatra ela é importante. Mas meu filho não tem cárie, ele não come açúcar. Mas quem disse que cárie é o único problema odontológico de uma criança? Com certeza. Com certeza. Uhum. Gente, falta 2 minutinhos para acabar. Tá. Vamos nos despedir por aqui. Eu vou deixar essa live salva, vai pro canal do YouTube para vocês assistirem quando quiser. Porque se eu deixar aqui por 24 horas, ela também vai apagar. E quem sabe numa próxima a gente fala sobre amamentação noturna e cárie. Que pena que não deu tempo. E se leite materno causa cárie, porque é uma coisa que a gente estava se contando. Quem sabe, se vocês estão muito curiosos, façam o nosso curso. O nosso Lá curso tem tudo. São 2 dias de Lá curso. Tem tudo, é super completo. São 2 dias de curso, quase 20 horas de curso. A gente fala muita coisa. E fora o vínculo que a gente cria com as alunas. Eu tô vendo um monte de aluna e a Andréia, verdade, todo mundo que fez o curso com a gente, tá aí. Sim, a Dani, Grazi. Sobre o curso, gente, eu vou deixar no meu Instagram os façam locais, um curso que eu acho que vocês vão amar. Sou suspeita, né, Mica? É muito fofo. E a Lavínia, ela não chora. Sim, eu tenho uma filhada, ela é filha da Mica, ela chama Lavínia. Ela que é nosso modelo no curso. Ela já viajou mais do que eu na idade dela. Então tá bom, pessoal. Um beijo, Thaís. Saudade de você. Saudade de você. Tchau, e a gente volta para falar de leite materno e cárie, amamentação noturna. E é Sim, isso. Com certeza. E tudo Instagram. Que vocês pedirem. Exatamente. Podem pedir que a gente fala. A gente adora falar. Tchau, gente. Tchau, um beijo. Tchau. Tchau.